Seja bem-vinda, Lisandra. É um prazer imenso, né, estar aqui nesse bate-papo com você. Você é uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer, né, durante o projeto da coletânea, do projeto Cartas e Depoimentos. E, e assim, quando eu pensei em fazer essa interação com os autores, eu falei assim, eu vou conversar primeiramente com a Elisandra, né, que foi uma das primeiras, né, vamos dizer assim, a participar do projeto, e teve uma interação muito boa, teve um envolvimento muito bom. É uma pessoa também que tem muitos amigos, eu vejo que muitas pessoas te acompanham, e tem uma história bonita, escreveu cartas muito bonitas. Então a escolha não foi à toa. E aí eu gostaria de saudar, gostaria que você se apresentasse, né? E seja bem-vinda, e seja bem-vindos também os seus amigos aí, os nossos seguidores, né, da página, e os seus amigos também que você os convidou. Isso. Eu, né, agradeço, né, primeiro meu nome é Elisandra, né, Elisandra Cristina, e eu agradeço, né, assim, de coração, né, a oportunidade, né, boa noite a todos e a todas, né, e agradeço, né, a Novos Sabores, né, Publicações, uma editora que eu não conhecia, né, você, né, Leandro, que, né, acho que não é à toa que tem flores no seu nome, né, então, assim, que né, você é uma pessoa muito especial, muito iluminada, né? E esse projeto, né, assim, foi um projeto, assim, muito, né, assim, a gente está, né, na pandemia, né, ainda, então foi um projeto que veio no momento onde, né, as pessoas estavam carentes, não só, né, do abraço, não só do sorriso que foi, né, ocultado pelas máscaras, mas carente de tudo, né, de um boi, né, de uma palavra mesmo, né, amiga, e através dessas cartas, né, foram por meio de e-mail, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, né, pessoas de outros estados, né, do Brasil, e né, compartilhar né, nossas angústias né, nesse tempo né, tão né, permeado por tantas perdas, por tantas dúvidas, né, tantas incertezas. Então, assim, esse projeto veio muito nesse momento, né, foi assim mesmo, foi né, um alento né, nesse momento. Então, assim, foi né, o Cartas e Depoimentos, foi assim, você estava muito inspirado quando você projetou, né, fez né, o esboço desse projeto, e um projeto que deu tanto certo, né, Sim, que deu tão certo. exatamente. E foi foi uma surpresa, né? Porque assim, nas primeiras edições, o projeto Cartas e Depoimentos, só explicando um pouquinho assim, de maneira bem resumida, surgiu juntamente, né, em conjunto com o movimento cultivista Café com Poemas. Né? Eu sou coordenador nacional do movimento cultivista Café com Poemas, idealizador também, e logo que a gente fez este movimento, em 2012, 2013, a Cartas e Depoimentos veio também para adocicar um pouco os nossos projetos, né? E, e aí, assim, foi a primeira edição com o livro Tens Algo para Mim. Depois a gente fez um outro projeto, uma outra edição também com uma coletânea chamada Entre Linhas e Reticências. E foram momentos especiais também, sabe? Foram momentos diferentes deste, confesso que foi um pouco diferente. Até mesmo porque, assim, a gente teve essa interação né, das cartas, envio das cartas pelos correios mesmo, teve esse contato mesmo com a escrita, sabe, da escrita, da caneta, cartas mesmo físicas que a gente fazia. E, e assim, foi muito especial. Aí veio a edição de 2020, no qual você foi uma das participantes e escreveu né, cartas maravilhosas. Infelizmente, a gente não pôde colocar todas as cartas na coletânea, né?
porque o projeto durou aproximadamente 5 meses de escrita, né? A gente projetou para uns 3 meses, mais ou menos, ele acabou tendo um acréscimo aí de 2 meses, e foi muito especial, sabe? Foi uma das coisas melhores assim que nos aconteceu, pelo menos dos meus projetos, dos nossos projetos, né? Em 2020, apesar da pandemia, né? Apesar deste mal aí que está nos assolando, que nos prende em casa, que nos deixa um pouco afoito, as angústias, né? Esse clima ruim, às vezes, de incertezas, de perdas, né? E de alegrias também, de conquistas, reconstruções da humanidade, né? Então, Sim, a coletânea, ela resgatou isso, não a coletânea em si, mas o projeto, né? Porque a coletânea é fruto de um projeto, o projeto Cartas e Depoimentos, no qual a gente ficou um tempo, reservadamente, em um grupo particular, né? Trocando cartas entre as pessoas ali integrantes do projeto, né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui a você, assim, lendo, né, os seus textos em sua apresentação, logo assim de cara na sua apresentação, você coloca que da nossa coletânea, né, Quando o Mundo Acabou em 2020, Cartas e Depoimentos na Quarentena, você diz que é mineira da cidade de Prados, né? Você é professora, pedagoga e ama ler e escrever. Eu gostaria de saber assim, se você já teve alguma experiência na escrita, além dessa coletânea, ou é a sua primeira publicação? sim, né? Realmente eu amo ler e escrever. Então, assim, os livros são minha... E a escrita é sempre da forma que eu me expresso melhor, né? Então, assim, eu gosto, né, de escrever, né? Escrito, para mim, é o meu meio, né, de comunicação, né, assim, melhor. Sim. E um dos grandes sonhos, né, que eu tinha era realmente ter uma publicação minha, né? Então, assim, eu sempre escrevi mensagens, né? Às vezes escrevia textos para ler na igreja, em ação de graças, né? Agradecimentos, missas de 15 anos, né? Bodas, e sempre também gostava de escrever netões, e ficava, né? Tinha guardado, né? Ficou, assim, né? Um arquivo, né? Guardado. E desse arquivo, né, as mensagens foram aumentando, né, e veio, né, esse sonho, nessa vontade de publicar um livro. Né, mas, né, se você, né, você é dono, né, de uma editora, né, você sabe, né, apesar assim, do, né, o sonho, né, a gente realizar um sonho não tem preço, né, mas, né, publicar um livro é um sonho caro, é um É sonho assim, verdade, bastante dispendioso. verdade. Então, é assim, Infelizmente, né? Deveria eu ser uma coisa chegava em acessível. janeiro, é, chegava em janeiro nas minhas férias, né, nas férias da escola, uma das minhas tarefas era mandar e-mails para editoras fazendo orçamento. Né? Então, e a cada retorno era uma frustração, porque né, assim, era muito caro, né, assim, bem, né, assim, né, é um investimento, né, não é um custo, mas né, a gente né, tem um financiamento né, caro. Assim, né? A gente, Sim, né, eu sou né, professora, né, trabalho na educação básica, né, então, assim, ainda, né, só um parêntese, a gente também não é tão valorizado, né, assim, né, exatamente. o nosso Tem essa. retorno, então, assim, a gente tem outras coisas, né, a gente tinha outras coisas para fazer. Só que, né, a gente, assim, Deus, né, coloca anjos na vida da gente, né, e na minha vida não é diferente, né, até, assim, eu né, tenho muito a agradecer, porque os anjos que Deus colocaram na minha vida são muitos, né, e ele coloca esses anjos disfarçados, né, às vezes, né, tem um anjo disfarçado de vó, um anjo disfarçado de vô, né, de mãe, de pai, de amigo, de professor, né, de De criança. Então, aluno. assim,
de alunos, assim, com certeza. Então, né, então, vários anjos, né, a gente encontra, né, no caminho. E um dia, no corredor da escola, né, um anjo disfarçado de professora comentou comigo de que a filha dela havia conseguido publicar um livro. E me passou o contato de outros anjos que através desses anjos eu consegui realizar esse sonho, que foi publicar as minhas gotas de alegria, amor e paz, né? Sim. Então, assim, é um livro, né, pequeno, né, mas tem as mensagens, tem algumas das mensagens que eu queria, né, que eu queria publicar. Então, que foi nesse sonho, né, realizado, né, em forma Sim. de Que bom. gotas. Que bom, Liz. Você tem algum canal, assim, algum lugar que você possa expor este livro, possa oferecer ao público para venda? Como é que é? Porque assim, Não, não. eu tô te perguntando assim, porque caso você queira expor e vender o seu livro conosco lá no site da NS Publicações, a gente faz esse trabalho. Ah, A gente tem esta. Porque assim, o nosso objetivo, eu concordo plenamente com você assim, em relação às dificuldades, né, que a gente tem para publicar os livros. Eu também faço parte dessa geração de dificuldades. Né? Eu tive que aprender, eu tive que ter um outro rumo, né, de outro envolvimento para poder, além de publicar os meus livros, as minhas coletâneas, os meus projetos, oportunizar para que outras pessoas também possam participar, sabe? E tenha êxito naquilo que faz. Então, assim, a gente tem uma política de facilitação, né? Principalmente para o escritor que está publicando pela primeira vez. A gente disponibiliza também para que outras pessoas publiquem em nosso site, independente que tenha publicado ou não conosco. Né? A gente abre essa porta, né? Essa oportunidade. Então, assim, o nosso objetivo maior é facilitar mesmo o processo de publicação, sabe? E de venda, de acesso também à venda também, porque a gente, infelizmente, não sei se você chegou a expor os seus livros em algumas dessas lojas aí, né? A gente sabe que, principalmente os marketplaces são excelentes, né, para divulgação e tal, mas tem determinadas lojas que fazem parte dos marketplaces que na venda acaba ficando muito cara o preço para o consumidor final, sabe? Por exemplo, o frete de um livro às vezes acaba sendo muito caro, porque o único uhum. modelo adotado que eles colocam lá é PAC ou SEDEX, sabe? Esses dois modelos de frete, ou transportadora. Né? Quando é transportadora, aí é até tudo bem, que aí dá para ter uma facilidade maior, assim, né? Mas geralmente 80, 90% são esses dois modelos de frete. A gente adota o modelo de serviço módico. Então o preço. Então, inclusive, assim, é uma dica também para as pessoas que mexem com livros, né? Que postem nessa modalidade, registro módico, é uma política que os Correios usam mesmo, sabe? Às vezes tem muita gente aí que eu vejo que não desconhece essa modalidade. Né? O serviço módico é especialmente para papéis, para livros, e é um valor mais acessível. Você pode registrar, né? Você pode acompanhar tal, o número, ali o rastreio do livro, e você pode também publicar de forma simples, né? Publicar não, postar de forma simples o registro, né? Então, acaba facilitando, acaba diminuindo um pouco o valor, né? Então, tem essas facilidades, assim. Eu gostaria de saber também, Elis, que, assim, você diz ainda que acredita na educação humanizadora. Isso está na sua apresentação lá. Na escrita, você tem essa preocupação? Qual o sentido das coisas que você escreve? Onde você se inspira? Eu tenho, né, tenho essa preocupação, sim,
né? Tanto é que eu escrevo assim, né? São mensagens, né, de otimismo, né? Tento passar, né, alegria, questão mesmo de otimismo mesmo, né? Queria, né, tento compartilhar, né, mensagens de esperança, de incentivo, né? Você se Pequenas define gotas. feliz, né? Isso, Sempre com um sorriso no rosto, sempre trazendo, né, essa positividade. Isso é muito bacana. isso eu gosto muito. Aí, né, eu criei, né, o meu link no Instagram, Elis Feliz, né? Então eu É, escrevo, sou feliz, sou Elis. Aí eu ainda aproveito o Elis do feliz, né? Então, exatamente. Tem uma conexão, né, de energética, de... isso. Uhum. Porque, assim, o mundo é tão carregado de tristezas, decepções, de mau humor, né? Então, assim, quando você espalha isso de uma maneira, né, mesmo que seja uma frase, um slogan, alguma coisa, acho que de alguma maneira isso canaliza, né? As coisas boas Eu acho que precisam assim, ser. pequenas frases, não precisam ser grandes textos, palavras rebuscadas, não. Eu acho que, né, uma frase assim, né, de incentivo, ela dita com carinho, ela faz efeito, né? Ela surte efeito. Outra frase que eu gosto muito também é a frase do profeta Gentileza, né? Gosto muito da história de vida dele e gosto daquela frase, gentileza gera gentileza. Né? Então, também é um lema também que eu trago para mim, né? Tento Sim, sim, sim. colocar isso, né, também em prática, né? Não só em palavras, mas nas minhas, né, ações né, no dia a dia. Sim, sim. Você, você acha que é possível resgatar a magia das cartas? Ó, eu acho que, além de possível, é necessário, né? Sim, é muito necessário. Né? Eu, na minha adolescência, né, adorava escrever cartas. Tenho, né, até hoje uma amiga que, na época, ela morava em Belo Horizonte, então, assim, toda semana a gente escrevia, né? A gente se correspondia. E, assim, você falou a palavra certa, é a magia mesmo, né? Traz uma magia. Né? Então, Traz. assim, eu vejo as cartas como eu gosto muito de ponte, né? Da metáfora da ponte, de ponte, porque as pontes elas unem, né? Então é Sim. a mesma coisa que acontece com as cartas, né? Elas unem pessoas, né? Que estão longe, né? Uma da outra, elas unem realmente corações. Então, o ato de escrever já é para eu, né, vejo o ato de escrever como um ato terapêutico. Sim. Tanto para quem escreve, né, porque então, né, igual eu falei no começo, a escrita é o meu meio de expressar. Né? Então, se eu expresso muito melhor, né, escrevendo do que falando. Então, é uma terapia, né, para mim. Então, um jeito, né, uma maneira que eu tenho de colocar, né, meus sentimentos, minhas emoções no papel. E da mesma forma, a pessoa que recebe as cartas também, né, recebe esse pacote, essa energia, né, esse sentimento gostoso. Né? Eu acho que a gente pode sim resgatar, né? Não, às vezes nem colocar, nem né, escrevendo, seja uma carta escrita e colocar no correio, mas pode ser do jeito que a gente fez, né, por e-mail, mas no formato da carta. Né? Porque assim, Isso. a gente tem hoje, né, as redes sociais, a gente tem, né, o WhatsApp, mas que assim, às vezes são frases curtas, né? As pessoas estão economizando letras, né? Então, assim, uma palavra, coloca, né, duas letras, é uma palavra, não pontua. Então, você não tem aquela emoção da carta, né? Está, né, tá escrito lá, como vai você. A estrutura mesmo da carta já é uma estrutura aconchegante, né? Já é uma Isso. estrutura, assim, que te dá né, te Uma dá o certa aconchego. liberdade de expressar, né, Sim, é por isso assim, esse projeto, né, esse projeto calhou muito bem com o momento, né? Graças a Deus com certeza. foi uma coisa assim muito boa, né? Muita gente que participou do projeto, hoje em dia elas falam que assim a vida delas inclusive mudou assim no sentido de muitas coisas de você ver o mundo, a percepção do mundo, né? É, é, além do mais,
é uma coisa que vai ficar registrado, né? Daqui muito tempo, daqui Sim, 10, 20, 30 anos, a gente, ao recorrer, né, à literatura, à escrita, à história, a gente vai ter esse contato, né? Ter esse contato com essa coletânea. E foram textos maravilhosos, assim, sabe? A escrita a alto nível, né? Muita gente inspirada, inspiradora. E, sim. e É, foi esse momento maravilhoso. que a gente está vivendo é um momento histórico mesmo, né? E às vezes a gente, né, não pode passar, né, despercebido essa questão, esse registro mesmo. Porque embora tenha sido, né, esteja sendo, né, um momento, né, de muitas angústias, né, e nesses momentos às vezes a gente nem tem, né, o que falar, o que, né, a gente não é difícil a gente estar, né, expressando o que no caso, né, a pandemia, tem a nos dizer. Então, esse registro é história, né? São Exatamente. experiências de vida num contexto histórico atual e, né, assim, muito, né, assim, né, um Oportuna, contexto né? histórico mundial, É, né? é. Você acha que este projeto ele contribui para incentivar as pessoas a lerem e a escreverem? Sim, contribui muito, né? Assim, são narrativas, né? Como eu falei há pouco, são narrativas de experiências de vida que inspiram, sim, que faz a gente ler e querer ler todas, né? A gente começa a ler, a gente lê, né, uma carta, a gente quer ler a outra, a gente quer ver, fazer, né, a correspondência. Olha, que ela escreveu para quem? Quem respondeu? Quero ver a resposta né, dessa É um pessoa, né? movimento, né? Então, assim, o movimento, ele tá em movimento. Então, assim, são narrativas, sim, que inspiram e que, né, dá para a gente até colocar em prática, né, em outros, né, dá para fazer uma modificação, mas dá para a gente colocar em prática na escola, né, com as nossas crianças, né, com os adolescentes, né, mesmo ensino médio, fazer com que eles escrevam também uns para os outros, né, aproveitar, a gente ainda tem escolas, né, por exemplo, a minha escola, a gente ainda está em trabalho remoto, né, então já tem, né, 1 ano e meio que as crianças não se encontram, nós não né, encontramos com elas, né? A gente não vê as crianças, a gente pouco vê os nossos colegas de trabalho, a gente, né, faz as reuniões pelo Meet, né, a gente faz chamadas de vídeo, mas, né, esse encontro mesmo, né, a gente ainda tá restrito. Então, esse movimento de cartas, né, esse projeto, né, de cartas, de depoimentos, né, de como você está, né, hoje em dia, é, a gente já é automático, né? Você pergunta a pessoa, oi, tudo bem? Ah, tudo bem, né? Não é, né, assim, oi, né? Às vezes, se você encontra uma pessoa que te responde mesmo, oi, né? Você fala, oi, tudo bem? Né, ela vai te falar, te contar, né, da vida dela, mas é quase que automático. Não, tudo bem. Às vezes nem tá tudo bem, né? A pessoa, olá, tudo bem, né? A gente responde. Sim. Então, assim, esse projeto é uma oportunidade, sim, da gente, né, colocar, as nossas experiências mesmo, experiências de vida. Né? É um Exatamente. livro de vida, né? Um livro de história com H maiúsculo, sim. Sim. É exatamente isso que você falou. O projeto Cartas e Depoimentos, é, como eu expliquei, é um projeto ligado, né, ao movimento cultivista Café com Poemas. E, assim, qualquer pessoa que tenha, né, que tenha vocação, que tenha uma história, que trabalha, por exemplo, professores, educadores, líderes culturais, né, vamos dizer, institucional, né, qualquer líder, né, líder comunitário, né, que queira utilizar o projeto, o slogan, a gente dá todo o suporte, né, a gente cede o direito da imagem, da logo, né? E facilitações também, caso alguém queira, né, fazer um projeto assim como este do Cartas e Depoimentos, de uma coletânea, né? Que às vezes nem sempre o projeto, a gente já trabalhou com um projeto
cartas de depoimento em escolas públicas. E foi uma experiência muito marcante assim, para a gente também, porque a gente colocava as crianças para escreverem, né, cartinhas umas com as outras. A gente fazia de sala para sala, ou às vezes de escola para escola. Teve até uma participante, se não me engano, acho que foi a Nícia, que Foi a dona Nízia, ela escreveu para mim. e ela escreveu uma carta Ela contou, exatamente, e ela contando ela contou a experiência dela em sala de aula, ela é professora, né, hoje ela é aposentada, de um projeto de correspondência. Exatamente, ela adotou um projeto assim, parecido, né, com cartas e depoimentos. Então, o cartas e depoimentos ele tem essa facilidade de você usar não apenas cartas em si, mas depoimentos, crônicas, né, relatos, até de vídeos, né, você fazer vídeos de relato, depoimento de vídeo, para saber como foi a sua experiência em determinada coisa. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, a pandemia, né? Tem, inclusive, projetos assim, nesse sentido. Aí, inclusive, tem pessoas que já trabalham assim. Qualquer pessoa que queira, né? Professores que estejam nos ouvindo aí, se tiver interesse em implantar o projeto, a gente cede com o maior prazer. Né? O nosso objetivo, como eu falei desde o início, apesar de estarmos aqui num perfil comercial, de uma editora, né? Mas a gente tem essa preocupação também com o social, né? Com o cultural, com a facilidade, com a promoção das pessoas e das coisas, né? Eu gostaria de fazer outra pergunta, Liz. Aqui em relação à coletânea, em uma das suas cartas, a Perséfone, né, que foi uma personagem que eu criei, que faz parte do livro, você disse que se decepcionou com o ser humano, pela falta de empatia diante do cenário da pandemia que estamos vivendo. Você ainda tem essa percepção ou você acha que o ser humano, de alguma maneira, aprendeu assim, a lição, principalmente na questão da empatia, da solidariedade um com o outro? Eu acredito que a palavra-chave, né, dessa pandemia, se não for, teria que ser realmente a empatia, né? Sim, claro que em todos os momentos, né, da nossa vida, a gente se colocar no lugar, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente evita, né, a gente não julga, a gente evita preconceitos, a gente evita, né, muito mal, né, assim, várias maneiras de a gente não ser bem interpretada, né, vários mal entendido. Né? Então, assim, mesmo... eu sou uma pessoa muito otimista e eu vejo, né, eu tenho, né, assim, eu vejo primeiro o lado bom das pessoas. Né? Eu acredito, né, assim, quando eu falo que a gente né, a questão que eu escrevi que estava, né, decepcionada com o ser humano, né, era porque a gente via no começo mesmo, né, da pandemia, a gente ligava a televisão, né, a gente ouvia falar de perda, mas quanto números, né? Se, hoje foram tantas mortes, né? Esquecendo que essas mortes, né, essa pessoa que faleceu, né, que, né, não conseguiu, né, se salvar do Covid, são pessoas especiais na vida né, de outras pessoas, né? São seres, né, humanos. Né? Então, assim, essa decepção era no sentido de, né, mesmo né, de grave, né, de colocar essas perdas, de não respeitar essas perdas. Né? Assim, muitos números, dado novo, era tudo, né, todo dia mesmo, né? Era muito sensacionalismo, né? E pouco, né? Como que eu falo? Pouca sensibilização, Isso. pouco, né? Empatia mesmo. Mas eu acredito no ser humano e eu acredito que um dos valores humanos mais importantes, né, é o respeito e a empatia. Né? Muito mais importante do que o amor são esses dois, são o respeito e a empatia, porque a gente não é obrigado a amar todas as pessoas, né? Tem pessoas que realmente a gente não consegue amar, mas o respeito ele é fundamental em né, em todos os sentidos, em todos os lugares, né, com todas as pessoas. Exatamente. A gente vive também numa sociedade muito polarizada, né?
no sentido Exatamente. mais diverso possível, tanto cultural quanto ideológica, política, né, politicamente ideológica. A gente vive em uma sociedade com valores diversos, né? E existem pessoas com todo tipo de pensamento, né? Mas, assim, como você falou, em suma, ainda é possível acreditar no ser humano, né? Inclusive, o livro Sim, também com traz certeza. esses relatos, né, de pessoas. Uhum. Eu até fiz uma narrativa em forma de personagem, porque essa é uma novidade também na coletânea, de a gente colocar personagens para quebrar um pouco essa questão da realidade, né? Os personagens vão viver ali naquele mundo paralelo, metafórico, sabe? Mas, ao mesmo tempo, traduzindo o momento, sabe? Aquele olhar de fora, assim, como se fosse um alienígena, né? Um povo diverso ao nosso. Uma autorreflexão, né? Os personagens acabam sendo uma autorreflexão da gente. E aí a gente colocou essas brincadeiras, todos esses discursos, em forma, né, dessas discussões assim de personagens. Teve a Perséfone, o, teve vários outros, né? Teve o Eros, né? Teve E, vários outros personagens assim que eu não vou me lembrar, me recordar aqui, mas foi muito bacana, né? Eu gostaria também de saber onde você encontra, falando de personagem, né, de assuntos, assim, onde você encontra tanta inspiração para viver e para escrever. na verdade, né, a inspiração, né, tem que ser a vida, né? A vida da gente, né, é a inspiração, né? E né, na vida a gente encontra, né? Eu tenho muito, né, a agradecer, eu tenho que agradecer as minhas, né, também que são minhas inspirações, né? As minhas famílias, os meus amigos, o meu trabalho, né? A minha equipe né, da escola que, né? A gente nem somos colegas de trabalho, a gente forma uma equipe mesmo, uma família. A gente fala que é a família Bom Pastor, né, que a minha escola chama Escola Municipal Bom Pastor. Né? Então a gente fala em a família Bom Pastor, as crianças, né? Então assim, é, a inspiração, né, tem que ser a vida, né? E assim a vida da gente é feita de escolhas, né? Tem muitas é, coisas a gente pode escolher, né? Então, eu escolhi, né? Então, assim, é uma escolha diária, né? Eu escolhi ser feliz, né? Então, assim, né? Minha Boa inspiração é a minha escolha. escolha, né? Isso. E, claro, né? Não existe, né? Assim, ninguém é feliz 24 horas por dia, né? Ninguém é feliz a semana, a semana inteira, né? O mês inteiro, né? Todos os dias do ano. Né? Eu gosto bastante quando fala de vida, eu gosto da metáfora daquele exame do coração, do eletrocardiograma, né? Então, Sim. porque quando a gente recebe, né, o resultado, né, a gente vê que ele sobe e desce, né? Às vezes a subida Simboliza vida, é né? maior, aí vem. Saúde. Então, assim, a vida da gente tem que ser assim, né? Então, assim, tem dia a gente está muito feliz, né? A gente tem a gente, né, conquistou uma coisa que a gente queria muito, né? A gente, né, tem, né, os momentos, né, de alegrias, mas tem aqueles dias que a gente está embaixo, né? Então, assim, a gente tem os altos e baixos, e aquele dia que a gente está embaixo, né, também a gente não pode ficar, né, de braços cruzados, a gente também tem que fazer o movimento de estar subindo, né? Então, Sim. é esse sobe e desce, né? São esses altos e baixos, né? E, né, tentando, né, colocar, tentando, né, ser feliz, ser, né, alegre, né, nesses altos e baixos, né? Tanto é que né, a gente não pode ser, né? Se o exame, né, der uma linha reta, né, significa que não há vida mais. Né? Então, assim, Exatamente. né, nosso coração bate, né, mas ele pulsa, né, em ritmos, né, diferentes, né? Tanto é, e a gente também não tem como a gente falar, hoje eu quero que o meu coração bata tantos, né, faça
tantos batimentos. Não, né? A gente, Ele tem um né, ritmo, tem né? a... Ele tem um ritmo. Isso, isso, então, ele tem o ritmo dele. Então, assim, a vida também tem um ritmo. Então, assim, a gente também não pode ficar parado, né, esperando, né, a vida passar, a vida acontecer, mas também a gente não pode sofrer por antecedência também, né? A gente, né, tem que, né, respeitar, né, o ritmo, né, e tentar ser feliz, né, mesmo Os né, a percalços da vida. vida, né, com certeza que, né, não são poucos, né, esse ano, o ano de 2020, então, né, Tempo no difíceis, livro, né? né, quando o mundo acabou em 2020, né, se a gente for pensar, né, para cada pessoa, ele acabou, né, de uma forma, né, de uma maneira, ele acabou, né, num determinado dia, né, tem né, uma data, Seja numa né, para restrição, né? cada pessoa. Seja na Oi? restrição, seja na perda de alguém especial, Sim, seja porque a gente, infelizmente, todo mundo, assim, na essência, assim, na grande maioria das pessoas, elas se privaram um pouco, assim, nessa pandemia, né? Então, você foi muito feliz ao dizer, o mundo acabou, infelizmente, para todo mundo um pouquinho, né? Seja através de, infelizmente, o resultado a gente está vivendo aí, né, da questão dos preços dos alimentos que estão subindo, do preço das coisas, né, do gás, da gasolina. E tudo isso é reflexo da pandemia, né? Tudo isso é reflexo do momento que, que estamos enfrentando, né? Então, assim, de alguma maneira, o mundo acabou para todo mundo, sabe? Mas ele acabou, mas não foi o fim, né? Foi o recomeço. exatamente. É isso que a Perséfone fala nas suas cartas, né? Que é a questão do ressurgimento, né? Teve a personagem também chamada Fênix, né? Da Anne, da doutora Rosiane, e ela escreveu também nessa questão de se reinventar, né? Poder, Sim, de poder a gente teve que viver se novamente. ressignificar em muitos aspectos, né, durante a pandemia, né? Isso. Foi assim, né, uma ressignificação, né, diária, né? A gente teve que reaprender, né, né, mudou tudo, né? Mudou a rotina, mudou o lugar de trabalho da gente, né? Então, e realmente, né, essas perdas que a gente teve fizeram com que o mundo, né, acabasse, né, em 2020. Às vezes não foram nem perdas direcionadas, né, relacionadas ao Covid, né, porque existe vida né, além do Covid, né, então assim, Sim. o Covid estava aí, né, tá aí, a pandemia está aí, mas, né, a gente também, né, por exemplo, no meu caso, né, eu tive perdas que não estavam relacionadas ao Covid, mas que me machucaram, que me fizeram sofrer muito, né? Então, esse livro, né, esse projeto, né, me pegou nesse período, né, assim, dessas perdas, né, assim, 2020 foi um ano de perdas, de muitas perdas, perdas importantes, né, perdi muitas pessoas especiais, né, na minha vida. Mas, né, participar desse projeto já foi um alento, né, já foi uma oportunidade de estar, né? Eu estava já estava na curvinha, eu estava lá embaixo, né? Mas já foi uma corda me puxando para, né? Já para, né? Subir, né? Mais um pouco, né? Então assim, eu comecei em 2020 com, né, a expectativa, né? De ter conseguido, né? Conseguir também um outro sonho meu que foi passar no mestrado, né? Então assim, Parabéns. já estava iniciando, obrigada, né, iniciando o meu mestrado, né, na expectativa, né, de estudante. Também estava na expectativa de que se conseguisse a cura de uma doença que, né, a meu ver, é a doença mais cruel de todas, né, que não é o Covid, mas é a esclerose lateral amiotrófica. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem ela é mais conhecida por ela, né? Então, é uma doença degenerativa,
que ela comete o neurônio motor. Então, assim, os neurônios param de funcionar e a pessoa, né, no caso foi a minha tia, né, uma tia muito querida, né, muito amada, então ela perdeu, né, todos os movimentos, e foi assim um processo muito rápido, né? A evolução da doença nela foi muito, ela era uma pessoa muito ativa, muito querida, muito comunicativa, né, muito generosa, então assim ajudava, né, todo mundo, todas as pessoas e, né, de repente foi, né, parado, né, veio essa, eu chamo de cruela, né, que, né, levou, né, os movimentos dela, acabou com os movimentos dela e por ser, né, uma doença degenerativa do neurônio motor, né, o cognitivo fica intacto. Né? Então, assim, ela, ela né, tinha ciência de tudo, né, que acontecia. Né? Então, assim, ela perdeu primeiros movimentos da perna, depois das mãos, e com isso, né, depois não falava mais, né? Você, inclusive, já viveu este momento, né? Você colocou isso Sim, numa das suas cartas, a né? minha primeira carta eu escrevi, eu falei desse meu 2020, né? Inclusive ela não está aqui no livro, mas ela está no e-book, Sim. Ah, né? foi, Ela foi está no no e-book. e-book. Foi no e-book. Foi, uhum. No e-book ela tá. Você utiliza a expressão carpe diem também, não é? Isso. Uhum. É também uma das minhas frases preferidas, né? Então, assim, eu Também. não lembro se a primeira vez que eu ouvi foi no filme Sociedade dos Poetas Mortos ou se foi no livro do Rubem Alves, que é também um dos meus autores preferidos, né? Um dos educadores, né? Filósofos O meu também. que eu gosto Rubem Alves. muito. Ah, Os meus. então, aí ele tem um livro também que chama Tempus Fugit, né, que também é, que né, o tempo foge, né, porque o carpe diem, né, significa aproveite o dia, né, então assim, né, essa questão mesmo da gente viver, né, o momento, né, a gente viver um dia de cada vez, né, mas viver esse momento com intensidade, com responsabilidade, né, com alegria, né, então assim, eu Reflete gosto muito tudo que a gente falou do aqui, né? carpe diem. Oi? Sim, Reflete com tudo que a certeza. gente falou. A questão de Reflete, você sim. aproveitar mesmo as oportunidades, aproveitar, Sim, ver um dia de cada vez, né? é. E sempre com um sorriso no rosto. É. Então, Não, o Elis, aparelho ocultando um pouquinho esse sorriso, mas breve não, não, eu não, mas estarei você continue lembrando. sorrindo, né? Continue sorrindo, porque o sorriso traz o encanto da vida, né? Traz Ah, as energias positivas, trazem todos os sentimentos, né? De impressão mesmo, bons, né? Sentimentos bons. É, infelizmente, a gente vai ter que finalizar, né? Porque o Instagram, ele tem esse tempo, hum, aí, apesar que a gente ainda tem pouco tempo ainda, mas eu gostaria de, antes de finalizar, né, eu gostaria de dizer que na próxima terça-feira a gente vai ter uma conversa também com a Alciane Andrade, que também é uma das participantes, ela participa pela primeira vez, né, ela é de Tapetinga, e aí a gente vai, ela é professora também, e iniciou conosco, né, essa escrita, e não sei se ela está presente, mas faremos, né, um bate-papo assim também com ela, né, e eu gostaria assim de fazer, continuar fazendo também, de apresentando a vocês aqui da Novos Sabores, né, das pessoas que nos acompanham, do movimento Café com Poemas, do projeto Café com Poemas em si, né, de apresentar mesmo essas pessoas maravilhosas, né, que a gente vai conhecendo aí na vida e participando dos nossos projetos, né? E assim, Elis, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, agradecê-la pela sua participação, agradecer os seus amigos, né, que eu vi, eu que tem agradeço. muitos amigos aí seus comentando aí no chat. Infelizmente eu estou impossibilitado aqui de mexer aqui porque o celular está aí na horizontal Ah, e aí então eu também. Viu? sair aqui para não fazer nenhuma
Nem uma zica, eu prefiro deixar no É, aí. Depois eu vejo, eu vou desse analisar jeito com mesmo. cuidado. E dizer assim também que para quem quiser adquirir o livro Quando o Mundo Acabou em 2020, Cartas e Depoimentos, que tem a participação da Elis, né? Que não é Elis Regina, mas também é feliz também. Sou E Elis feliz. é Elis feliz. É, E assim, quem quiser adquirir o livro, entre no site da NS Publicações, né? Tanto digite nspublicações.com e procure lá. Acho que é um dos primeiros, né, a encontrar. Tem um bannerzinho lá de apresentação. Tem, se não encontrar, clique em pesquisar, né, ou entre em contato conosco aqui no chat, né, que a gente vai dar todas as orientações, todas as facilidades. E quem quiser também adquirir o livro físico, a gente ainda tem alguns exemplares, estão poucos, estão finais ali acabando, mas eu fiz 2 impressões, o livro foi muito bem aceito, graças a Deus, né? E tem o e-book, na parte e-book também, tem pessoas também adquirindo o e-book também. Então, eu gostaria de agradecer a você, agradecer o seu público, né? Agradecer seus amigos, as pessoas que estão nos assistindo. E gostaria que você deixasse uma mensagem ou uma recomendação. Fale, o momento é seu. tá, muito obrigada. Né, eu que agradeço. Né, então, assim, a recomendação, né, a mesma recomendação a sua, né, quem quiser pode, né, comprar o livro, né, ler, né, as cartas, que são narrativas muito significativas, são narrativas muito, né, propícias para esse tempo, né, esse momento pandêmico que nós estamos, né, vivendo. Né, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem mesmo de esperança, né, para todos, né, nesse tempo, né, de, de medos, né, de inseguranças e de perdas, né, mas a mensagem, né, assim, é a esperança, mas a esperança do verbo esperançar, né, não do verbo esperar, né, porque quando a gente, né, espera, a gente meio que paralisa, né, a gente fica espera, a gente fica de braços cruzados, né, mas a esperança do verbo esperançar de, né, o verbo, já falei, né, já é um verbo, como já é um verbo, né, então, esperançar de fazer, né, acontecer, né, porque eu tenho certeza que nós todos, né, enquanto, né, seres humanos que somos, a gente consegue, a gente, né, é capaz de atos, né, de ajudar, né, na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais, né, com mais dignidade, né, para todas as pessoas, com mais equidade, né, e com, com respeito e com alegria, né, com certeza que, né, que breve, né, nós possamos, né, descobrir né, na nossa face, né, tirar as máscaras para que os sorrisos, né, para que a gente possa ver, né, esses sorrisos que estão escondidos, Sorria mas apenas tudo com os olhos também, e com o isso que eu coração. ia falar, tudo é aprendizagem, né, a gente, né, também a gente aprendeu a sorrir com os olhos, né, e abraçar com as palavras, né, então, hoje, né, a escrita é uma forma de nos abraçarmos, né, de abraçarmos, né, as pessoas, né, então que a gente é, possa, né, abraçar, né, com as palavras, que vocês também se sintam, né, abraçados com essa mensagem de esperança, de alegria, né, que né, tudo vai passar, né, a gente vai Já está melhorar, né, a passando, gente graças a já está Deus. passando, né, Espero, graças a Deus, né, espero já que está continue passando, embora esse coronavírus aí. sim, né, com certeza, sim, sim. E assim, eu Né? E gostaria mais de uma dizer, vez, muito obrigado. Eu tenho muito, né, que agradecer. eu que agradeço, nós da NS Publicações, que agradecemos, temos a honra, né, de ter pessoas assim como você. Seja bem-vinda sempre, Obrigado. né? Espero que você possa participar de outras edições, né, da coletânea, do projeto, né, que, se Deus quiser, no ano de 2000, neste ano de 2021, em breve a gente vai abrir novas inscrições para a gente
voltar ao projeto, a troca de cartas novamente. Né? E, então, mais uma vez, muito obrigado e seja feliz sempre. Sempre. E carpe diem, sempre. Isso. Carpe diem, boa noite a todas, muito obrigada. Né? E Boa com noite. certeza sejamos felizes. A gente Exatamente. nasceu para ser feliz. Com certeza, se Deus quiser. Um Isso. abraço. Obrigada, Leandro. Um abraço. Valeu, pessoal.